Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Você pode se assentar, ficar à vontade. Louvado seja o nosso Deus. Graças a Deus estamos aqui. Mais um culto abençoado. Vamos louvar o Senhor. Pode abrir sua Bíblia, pode ficar sentado e abrir comigo em Atos 17. Antes de eu ler a passagem, eu quero imensamente agradecer a Deus pela ação que nós fizemos com os jovens. Eu não posso deixar de citar porque foi uma bênção, né? O Senhor nos surpreendeu. Quero agradecer a todos os irmãos, sem exceção, porque todos contribuíram, todos. Pastor, faz uma conta aí para nós. Ontem eu conferi de novo todos os canhotinhos, pastor, para ver, né, quantos tinham vendidos. Foram 189, né, que retornaram para mim. Faz a conta aí para nós, pastor. 189 vezes 5. Amém. 945 só dos canhotos, fora ofertas. Nós tivemos ofertas também em favor da rifa, da ação. Então foram mais de R$ 1.000 só com essa ação. Só com essa ação, irmãos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém. Porque eu estou muito feliz com o Senhor. E nós tivemos outras ações, né? Nós tivemos outras além dessa. Então o Senhor nos honrou. O Senhor tem nos honrado. Amém? Quero dar boas-vindas aqui à nossa amiga Nina, que foi a ganhadora da rifa. Amém. Ela esteve com a gente aqui na última Rede de Mulheres e ela comprou 10 rifas comigo. E ela foi a ganhadora. Amém? Recebe porque você está sendo honrada, irmã. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler aqui Atos capítulo 17. Atos não foi Paulo que escreveu, mas o que eu vou ler é sobre Paulo. Eu já ministrei muito sobre Paulo. Eu tenho um carinho, eu tenho uma consideração, eu tenho um apreço muito grande pela história de Paulo. Não é por acaso que meu filho se chama Paulo. Paulo Vitor. Paulo foi um grande homem de Deus. E ele tem tantos testemunhos para nos ensinar. E, na verdade, eu me converti lendo uma das cartas de Paulo. Eu lembro que eu, há alguns anos, mesmo já sendo crente, batizada, sentada na mesa da minha casa pela manhã, como eu fazia todos os dias, eu abri a Bíblia em Romanos, que eu já estava lendo, e ali eu me converti, lendo o que Paulo estava escrevendo a respeito de Cristo, quando ele falava a pedra de tropeço. E eu falei, gente, mas o que esse homem está falando? E quando a gente lê as palavras de Paulo, a gente vê autoridade, a gente vê intimidade, a gente vê uma conversão genuína e verdadeira na vida daquele homem. Então eu me converti através daquilo que Paulo escreveu, lendo sobre o que ele falava a respeito de Jesus. E hoje aqui no capítulo 17 de Atos, quero ler a partir do versículo 16. Amém? Diz assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes
aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Vou procurar ser um pouco mais rápida na mensagem, estou um pouco ofegante, um pouquinho de dificuldade para respirar, mas o Senhor vai falar conosco nesta noite. Paulo estava em Atenas, a capital do conhecimento. Paulo estava em um lugar onde era a capital do intelecto, né? As pessoas se reuniam para conversar, para falar, para dialogar, para expandir ideias, para filosofar. Tanto é que foi desse lugar que nós conhecemos e temos muito que a gente vive hoje, né? Da filosofia grega, de grandes filósofos que a gente estuda, e também de matemática, de física, de esporte, de Olimpíadas. Vem daí. Então ali era o epicentro, onde as pessoas se ocupavam unicamente de falar alguma coisa, de ouvir alguma coisa, de deduzir alguma coisa, de estudar aquilo. E Paulo estava na sua segunda viagem missionária e foi parar neste lugar. E Paulo começou a andar por ali. E ele viu que aquele lugar era extremamente idólatra. Atenas era um lugar cheio de altares a tudo quanto é tipo de deuses. Há pessoas estudiosas que falam que havia mais de 30 deuses ali. 30.000 altares a deuses naquele lugar. E Paulo, na sua ousadia, ele olha aquilo tudo e fala: vocês são um tanto quanto supersticiosos. Porque no meio de todos esses altares, de todos esses deuses, tinha um altar diferente. Talvez um altar vazio, mas que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Na última ministração que eu trouxe à igreja, que foi até na rede de mulheres, eu falei de uma mulher ousada. Mas eu não conheço um homem tão ousado na Bíblia quanto foi Paulo. Sabe o que acontece com Paulo? Eu estava hoje meditando na conversão de Paulo. Os discípulos que andaram com Jesus foram construindo a sua conversão. Muitos no meio do caminho se rebelaram, depois voltaram. Muitos às vezes duvidavam de Jesus e depois, se esclareciam, ouviam a mensagem. Eles foram construindo a sua conversão em Cristo. Só que Paulo não. Paulo ele era totalmente contrário ao evangelho, ao que Cristo pregava, certo? Só que um dia tudo mudou e ele não voltou mais atrás. Ele não retrocedeu. Paulo, em um segundo, ele era contra o evangelho, ele era contra o cristianismo. No outro segundo, ele estava a favor de tudo aquilo que vinha de Cristo. E ele não retrocedeu em nenhum momento. Então, a conversão de Paulo é muito impactante. Por isso que a gente vê muita ousadia no que ele faz. Por isso que Paulo não tem medo de sofrer por aquilo que ele acredita. E muitas vezes nós ficamos meio como os discípulos, né? Até nos construirmos, até crermos verdadeiramente quem é esse Deus que nós servimos. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente retrocede, às vezes a gente nega como Pedro, mas que nós possamos ser como Paulo, ousados
e crermos verdadeiramente naquele que a gente conheceu um dia. Amém? Então, Paulo fala para aquelas pessoas: vocês têm um altar aqui que se refere ao Deus desconhecido. Aquelas pessoas, ouvindo Paulo pregar a mensagem do reino, falou assim para ele, ó: o que esse paroleiro está querendo dizer? Ou o que esse falador aí está querendo dizer? Esse tagarela? Que doutrina estranha é essa? Eles eram um povo idólatra, adoravam mais de 30 mil deuses ali, talvez. E aí Paulo vem pregando uma doutrina estranha, uma coisa diferente. Eles chamam Paulo de paroleiro, talvez tagarela, pessoa que fala coisa com coisa, coisa sem sentido. E aí eu fiquei pensando, às vezes eu preciso ser essa pessoa que fala coisa com coisa na minha família. Às vezes eu preciso ser aquele que vai ser criticado e a pessoa falar: o que esse doido aí está falando? Que coisa esquisita é essa de ir para a igreja, de servir, de tomar ceia? Que negócio é esse? Assim como eles disseram para Paulo: o que esse tagarela está falando dessas coisas esquisitas aí? Às vezes nós precisamos dizer isso para alguém. Nós precisamos ser essa pessoa para alguém. Às vezes nós precisamos ser aquele que vai pregar algo que a pessoa ainda não conhece, que é o verdadeiro sentido da cruz, que é o verdadeiro evangelho. E talvez até no meio religioso, ou principalmente no meio religioso. Porque, como vocês bem sabem, Paulo, antes de se converter, ele era religioso. Ele era muito religioso. E engraçado que ele se alimentava de um produto religioso, porque ele cumpria tudo. Ele conhecia a lei, ele frequentava a sinagoga, mas era apenas um produto religioso. E às vezes nós estamos vivendo isso. Eu estava pensando o quanto muitas vezes a igreja hoje é consumista de produtos religiosos. O quanto às vezes nós mesmos nos enchemos de produtos religiosos e está tudo bem. E o que seria um produto religioso? Pai, eu vim para a igreja, hoje eu li um versículo, está tudo certo. Só que o que o Senhor quer de nós não é apenas um produto. Ele quer uma conversão genuína, assim como foi na vida de Paulo. É como se arrancasse tudo aquilo que estava dentro de mim e colocasse algo novo. Tudo aquilo que está dentro de mim tem que ser arrancado e colocado algo novo. O meu coração tem que ser novo. O Senhor tem que tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne nas nossas vidas. Porque às vezes eu fico apegada a coisas que eu faço. Deus está mais preocupado sobre quem eu sou do que sobre o que eu faço. Porque o que eu faço é consequência de quem eu sou. Porque às vezes dá para eu enganar fazendo coisas que eu não sou, que eu não sinto, que eu não creio. Mas o Senhor, Ele está preocupado de verdade com a minha essência. Porque quando a minha essência está nele, tudo que sai de mim provém dele. Amém? Então aquele povo chamou Paulo de tagarela. E Paulo se explica. O engraçado é que Paulo aproveita exatamente o que eles estão vivendo, a cultura deles, para introduzir o verdadeiro evangelho. Porque lá já tinha o altar ao Deus desconhecido. Paulo não foi falar de outro Deus. Paulo foi falar, tá vendo esse altar aqui? Que vocês honram, que vocês, vós honrais, não o conhecendo. Esse é o Deus que eu anuncio. Como assim, Paulo? Sim. Vocês já têm o altar, só que vocês não conhecem. Vocês não sabem quem ele é. Deixa eu explicar. Deixa eu explanar para vocês quem é esse Deus. Bom, ele morreu, ele ressuscitou, ele é Cristo. Eu tive um encontro com ele. Só que aquele povo
acha essa doutrina totalmente estranha. Só que Paulo aproveita de tudo que ele já tem. Paulo, se você for observar, para convencer essas pessoas aqui, ele não vai lá nos profetas. Ele não usa a sua teologia, a sua religiosidade. Ele usa o que aquela cultura tinha, o que aquele povo tinha. E eu lendo aqui a palavra do Senhor, lá no versículo 28, onde diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E eu fui pesquisar essa frase, ao que tudo indica, não é de Paulo. Ele pegou de um filósofo lá da época. E ele diz, está vendo quando diz, fulano diz, porque vivemos, nele vivemos, nos movemos e existimos? Isso é sobre Deus, sobre o Deus que eu estou anunciando. Então, Paulo usa da cultura daquele povo, usa da sabedoria daquele povo para levar o evangelho verdadeiro de Cristo. E aí, lá no versículo 32, diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Quando Paulo fala da morte e ressurreição, muitas daquelas pessoas zombaram dele. Você é louco? Que ressurreição? Como assim? A pessoa morre e depois vive? Isso não existe, Paulo. Zombaram. Às vezes nós pregamos o evangelho e temos pessoas que zombam daquilo que a gente fala. Tem pessoas que desconhecem aquilo que a gente acredita. Outras pessoas disseram assim: acerca disso te ouviremos outra vez. Tem aquelas pessoas que deixam para depois. Não, depois eu escuto isso aí. Não, depois eu vejo o que é isso aí. Não, depois eu vou lá. Só que alguns creram. Eu espero que todos nós sejamos esses alguns que creram. E a pergunta que eu faço para nós é: qual desses perfis aqui, depois da mensagem, que eu decidi tomar? Aqui eu tenho 3 decisões. Ouviu e zombou. Segundo perfil, ouviu, depois eu vejo isso direito. Depois eu volto, eu escuto isso com atenção. Agora não. Agora eu estou ocupado. Ou terceiro perfil, ouviu e creu. E Dionísio fazia parte daquele meio. Ele fazia parte daquele meio dos atenienses. Só que quando ele ouviu, ele disse: espera aí, tem algo diferente nessa loucura que esse homem está falando. Sabe por quê? Porque o testemunho fala mais que 1000 palavras. Eu creio fielmente na ousadia que Paulo fala. Como ele convence as pessoas, porque ele fala com o coração, ele não fala só com a boca. Eu tenho uma amiga de muitos anos e ela me discipulava lá em casa. E eu ficava encantada com a maneira com que ela falava de Jesus. Eu falava, gente, eu quero ter essa convicção que ela tem. E ela ia na minha casa umas 2, 3 vezes por semana. Eu não sabia que ela estava me discipulando, não, mas ela estava. E ela falava com tanta ousadia, com tanta verdade naquilo que ela pregava, que eu falava, gente, eu quero ser assim. Gente, esse Deus é assim mesmo? E eu creio que as pessoas que creram no que Paulo falou é porque Paulo pregou o que ele viveu. Paulo pregava exatamente o Deus que ele conhecia. E a reflexão que eu trago para nós nessa noite é: às vezes eu tenho levantado um altar
Eu tenho vindo à igreja, tenho até orado, jejuado a um Deus que eu não conheço. A um Deus que eu não conheço. Eu venho para a igreja, eu escuto o pastor, quem está aqui falando sobre esse Deus, mas eu não tenho intimidade com ele. Tem apenas um altar, como esse povo idólatra também tinha. Eu tenho uma Bíblia na minha casa que fica aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Eu tenho um ritual toda manhã, ou toda tarde, ou toda noite. Só que eu ainda não conheço. Aquelas pessoas honravam um Deus desconhecido sem saber quem era. E Paulo foi lá explanar com veemência, com coragem, com ousadia. E às vezes o que nós precisamos é sermos ousados na presença do Senhor, para que Ele se revele a nós. Às vezes eu tenho tudo, eu sei muito sobre um Deus que eu não convivo. Eu não esqueço de um exemplo que o pastor deu aqui do Neymar. Muita gente, ou muitos de nós, conhece quem é Neymar. Conhece sobre a vida dele, com quem ele casou, com quem ele separou, se ele tem filho, se ele não tem. Conhece muito sobre ele. Mas, se eu sair daqui de Cristo do Rio, for lá e bater na porta da casa dele, ele vai abrir a porta para mim? Eu falo assim, ó, eu conheço Neymar, você sabe quem é? Sei, jogador, tem tantos anos, isso, aquilo, né? Posso citar várias características desse jogador famoso. Mas ele vai me convidar para entrar na casa dele se eu bater na porta? Vai ter um café da manhã me esperando, um almoço, um jantar? Vai não, ele não sabe quem que é Jéssica. E às vezes nós agimos assim com Deus. Nós temos um altar a esse Deus, mas eu ainda não convivo, eu ainda não tenho intimidade, eu ainda não sento à mesa para tomar café com ele. Eu só sei de ouvir falar. E a mensagem que eu trago para mim, para nós, nesta noite, é que eu possa realmente abraçar esse Deus, ter essa convicção. O que eu peço a Deus é que nós tenhamos essa ousadia de grandes homens que nós vemos na Bíblia. Que nós possamos realmente, por Ele viver, por Ele nos mover e por Ele existirmos. Você é capaz de viver por Cristo? Você é capaz de morrer por Cristo? Muitos podem dizer, eu sou capaz de morrer por Cristo. E às vezes nós não somos capazes de viver por Cristo. Porque às vezes é fácil falar, não, eu morro por Cristo. Se me apontar uma arma aqui e falar para me negar, eu não vou negar. Tá, e enquanto você está vivo, você vive por Ele? Você representa Ele? Você tem intimidade com Ele? Então que nós possamos verdadeiramente viver, nos mover e existir em Cristo, porque todas as coisas são feitas por Ele, para Ele. Amém? Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que cada carta, cada mensagem desses grandes homens de Deus possa nos estimular a ter uma vida mais santa, uma vida mais que agrade ao Senhor. Hoje eu estava meditando e pensando, Deus, como eu preciso melhorar. Senhor, como eu sou negligente. Hoje eu tinha que ter separado um tempo maior na tua presença. Não fiz isso. Hoje eu tinha que ter me dedicado um pouco mais, Senhor. Olha aqui o exemplo desse homem. Um homem que não tinha medo de morrer, mas também não teve medo de viver. Na verdade, ele queria até morrer, porque para ele era lucro. Mas ele preferiu viver, porque ele vivendo, ele alcançaria mais pessoas. E o que ele queria era exatamente isso, alcançar pessoas. E às vezes a gente não entende que o Senhor nos chamou, nós estamos aqui hoje em um grupo pequeno, não importa, porque Ele nos chamou para sermos multiplicadores. O que o Senhor quer de nós é que a gente multiplique, é que o reino avance através das nossas vidas. E às vezes é difícil o reino avançar lá dentro da minha casa. Às vezes acontece desse jeito, às vezes o reino precisa avançar através de mim dentro da minha casa. Que o Senhor possa nos fazer despertar todos os dias que os tempos são difíceis. Quando a gente observa todo o cenário político,
Quando a gente observa o cenário de guerras no mundo, quando a gente para pensar, sentar e meditar, a gente vê que o mundo está um caos. A política está um caos. Eu fico pensando, Senhor, daqui uns dias meu filho nasce, o mundo está um caos. Sim. Eu falei, o Paulo vai ser boca de Deus nessa terra. Assim eu tenho pedido sabedoria ao Senhor. Mas se a gente olhar para o cenário, a gente fala, Senhor, como eu tenho que voltar depressa aos teus pés. Como nós precisamos olhar e ver que Deus está em tudo, tudo é por Ele, e que Ele está prestes a resgatar o teu povo, a tua igreja, mas Ele quer uma igreja lavada e remida. Esses dias eu ouvi algo interessante, um meme, que as pessoas sempre dizem, mas desde quando eu nasci eu escuto que Jesus vai voltar. Desde quando eu nasci eu escuto que Jesus está voltando, que Jesus está às portas. Aí a pessoa diz, mas até hoje Ele não voltou e você ainda não presta? Se esse tempo todo você escuta, você sabe que Ele está às portas, até hoje você não presta, então o que está resolvendo? Até hoje você não tomou uma atitude, até hoje você não deu uma girada aí 360? Pensei já tivesse voltado então esse tempo todo e nós ainda não nos movemos. Se o Senhor estiver apenas esperando a gente se voltar, acho que Ele vai esperar um pouco mais, hein? Esperar a gente se voltar verdadeiramente. Quanto tempo mais o Senhor tem que esperar os seus se voltarem para Ele? Então que nós possamos, como esse último perfil aqui, ouviu e creu. Amém? Eu termino com essa pergunta. Quem é você hoje? O que ouve e zomba? O que ouve e deixa para depois? Ou o que ouve e crê na mensagem genuína? Que nós possamos crer e que nós possamos ser a diferença em um mundo que se encontra tomado pelo maligno. Mas o Senhor é conosco. Amém, igreja? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra que foi ministrada no nosso coração. Agora nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê estratégia, para que nós coloquemos, Pai, essa palavra em prática em nossas vidas, para que nós possamos ser realmente, Senhor, convertidos, Pai, para que nós possamos realmente honrar o nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, continua nos conduzindo pelos teus santos caminhos, Pai. Não larga as nossas mãos, Senhor. Continua nos levando aonde o Senhor quer que nós vamos, Pai. Continua a colocar em nossa boca o que o Senhor quer que nós falamos, Pai. Continua a nos usar, Pai, como vasos do Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada lar aqui representado seja alcançado pelo Senhor, Pai. Cada família que é representada agora, Pai, seja alcançado. Aqueles que não puderam estar aqui, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles, Pai. Guardando, livrando,